Olá, pessoal do nono ano. Nós vamos iniciar nosso terceiro bimestre aprendendo um teorema de Pitágoras. A habilidade é resolver e elaborar situações e problemas de aplicação do teorema de Pitágoras. Nós vamos assistir a videoaula da professora Ângela com exemplos e situações e problemas envolvendo o teorema de Pitágoras. Depois faça uns exercícios. Boa aula e até mais! O Teorema de Pitágoras é uma expressão que pode ser aplicada em qualquer triângulo retângulo. Antes de nós falarmos sobre a expressão, vamos observar aqui um triângulo retângulo. Por que ele é classificado como um triângulo retângulo? Porque ele possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo com medida igual a 90 graus. E outros dois ângulos agudos, ou seja, com medidas menores do que 90 graus. E para nós fazermos a aplicação do Teorema de Pitágoras em um triângulo retângulo, nós temos que saber os nomes dos lados deste triângulo retângulo. Então, nós temos a hipotenusa e os catetos. Quem é quem aqui num triângulo retângulo? Nós vamos observar onde está o ângulo reto. O ângulo reto está aqui. O lado oposto, ou seja, em frente a este ângulo reto, é o que nós chamamos de hipotenusa. E os outros dois lados que formam este ângulo reto é o que nós chamamos de catetos. Então, aqui eu tenho um cateto, e aqui eu tenho outro cateto. Então, a hipotenusa será o lado do triângulo retângulo que está oposto ao ângulo reto. E os catetos serão os dois lados que formam este ângulo reto. Ao longo da história da matemática, existem centenas de demonstrações para o Teorema de Pitágoras. Porém, eu escolhi aqui uma para vocês que eu creio que seja assim, a mais fácil e a mais simples de entender. Então, o Teorema de Pitágoras, nós podemos dizer que ele é a soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos, que equivale à área do quadrado construído sobre a hipotenusa. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, onde eu tenho o ângulo reto aqui, ou seja, com medida igual a 90 graus. Isso significa o quê? Que o lado oposto a este ângulo é a minha hipotenusa. E os dois outros lados que formam este ângulo reto são os catetos. Então, a soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Então, eu tenho um cateto aqui, que suponhamos que ele meça 3 unidades. Então, a medida deste cateto, 3 unidades. E a medida deste outro cateto, 4 unidades. A soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Então, eu vou construir um quadrado, onde o lado deste quadrado é a medida do cateto. Quanto que mede esse cateto? 3. Então, 3 vezes 3, eu construí um quadrado de 9 unidades quadradas, ou seja, 3 vezes 3, 9 unidades quadradas. Este outro cateto aqui mede 4 unidades de lado. Eu construí um quadrado, uma área de um quadrado sobre esse cateto. Esse cateto tem 4 unidades? 4 vezes 4, 16 unidades quadradas para este lado aqui de cateto. Então, a soma dessas duas áreas construídas sobre os catetos vai ser igual à área do quadrado construído sobre a hipotenusa. Se aqui eu tenho uma hipotenusa que tem 5 unidades de medida de lado, 5 vezes 5, 25. Então, se eu pegar esses 9 quadradinhos daqui, mais esses 16 quadradinhos daqui e colocá-los sobre essa área, eu vou completar essa área. Então, 9 mais 16 igual a 25, que diz o seguinte, que a soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos equivale à área do quadrado construído sobre a hipotenusa, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma
dos quadrados dos catetos. E aí, então, surge o Teorema de Pitágoras por essa demonstração. Que o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. E é muito comum também nós encontrarmos esta expressão da seguinte maneira, que o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. E é desta maneira que nós vamos utilizar nos exemplos a seguir. Na figura abaixo, a que altura se encontra o avião em relação ao chão? Então, se nós observarmos a figura, nós temos aqui um triângulo retângulo, porque eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Então, nós temos que encontrar a que altura se encontra o avião em relação ao chão. Se eu tenho um triângulo retângulo e eu tenho duas medidas e falta uma para eu encontrar, eu posso encontrar essa medida aplicando o Teorema de Pitágoras. Então, agora nós vamos verificar quem são os dados que eu tenho e quem que nós queremos. Nós temos aqui o ângulo reto, então oposto a este ângulo reto, eu tenho a hipotenusa. E os lados que formam este ângulo reto são os catetos. Então, eu tenho um e falta o outro, que é exatamente o que o problema está pedindo, a altura que eu vou chamar de x. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, eu tenho que o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é a minha hipotenusa? 10. Então, no lugar do A, que está representando a hipotenusa, eu vou colocar 10. 10 ao quadrado, que vai ser igual a, eu tenho um dos catetos, que equivale a 6, vou colocá-lo aqui, 6 ao quadrado, mais o C é o outro cateto, que no caso seria a altura, que nós vamos descobrir, nós vamos chamar de x ao quadrado. Resolvendo agora essa expressão, nós temos que 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Igual a 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36, mais x ao quadrado. Para nós descobrirmos o valor de x, nós temos que deixá-lo sozinho. Então, eu vou ter 100, o oposto de mais 36 para eu eliminar aqui, eu coloco menos 36 no segundo membro. Tudo que eu coloco no segundo membro, eu coloco no primeiro também. Então, menos 36 e já elimino esse 36 aqui. Igual a x ao quadrado. 100 menos 36, 64, que é igual a x ao quadrado. Para eu deixar este x sozinho, eu tenho que eliminar esse expoente 2. Para eliminar este expoente 2, operação inversa, a raiz quadrada. Então, se eu coloco a raiz quadrada aqui para eliminar esse expoente, eu coloco a raiz quadrada aqui também no primeiro membro. Tudo que eu coloco no segundo, eu coloco no primeiro membro. Tudo que eu coloco no primeiro, eu coloco no segundo. Raiz quadrada de 64 igual a 8. Vou simplificar a raiz com o expoente, que sobrou o x. X é igual a 8, ou seja, a que altura se encontra o avião em relação ao chão? A 8 quilômetros. Calcule o perímetro do triângulo. O que é um perímetro? Perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. Porém, nós temos aqui um triângulo que possui duas medidas dos seus lados e falta uma. E se nós observarmos, é um triângulo retângulo. Então, para nós encontrarmos esta medida, nós podemos aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos verificar no desenho quem são os lados que nós temos e quem nós precisamos encontrar. Bom, oposto ao ângulo reto, quem que é? A hipotenusa. É exatamente esse valor que eu quero encontrar, então eu vou chamar de x. E eu tenho os lados que formam este ângulo reto, ou seja, eu tenho os catetos. Então, aqui o A nós vamos chamar de hipotenusa, B e C de catetos. Então, vou substituir. X é o valor que eu quero, então vou colocar aqui x ao quadrado, igual os valores da hipotenusa, 12 ao quadrado, mais 9 ao quadrado. Nesse caso, você poderia ter colocado 9 aqui ou 12 aqui, também ficaria com o mesmo resultado.
Resolvendo a expressão, nós temos x ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é igual a 144, mais 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que é 81. Então, x ao quadrado vai ser igual a 144 mais 81, 225. X ao quadrado é 225. E o x sozinho? Para eu eliminar esse expoente, vou fazer a operação inversa. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 225. Já fiz direto aqui no primeiro exemplo, eu expliquei, aqui eu já fiz direto. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 225. Raiz quadrada de 225, x vai ser igual a 15. Então, qual a medida deste lado do triângulo? 15 metros. Se nós queremos calcular o perímetro deste triângulo, então nós vamos ter que o perímetro vai ser igual a 15 mais 12 mais 9. Então, o perímetro vai ser igual a 15 mais 12, 27. 27 mais 9, 36 metros. Então, o perímetro é a soma das medidas dos lados desta figura. 15 mais 12 mais 9, 36 metros. Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou resolver duas situações problemas utilizando o Teorema de Pitágoras. Primeiro problema, um balão de propaganda flutuava a 30 metros de altura quando foi visto do solo simultaneamente por Maria e João. Maria estava a 50 metros do balão e João estava a 40 metros dele, como representa a figura. Qual era a distância entre João e Maria no momento em que viram o balão? Para nós calcularmos então essa distância entre João e Maria, vamos observar os dados que a figura nos traz. Aqui nós temos um triângulo retângulo. Então eu tenho o ângulo reto. Oposto a este ângulo reto, eu tenho o valor da hipotenusa e aqui eu tenho os dois catetos, sendo que um deles eu tenho o valor e o outro não. Do outro lado, eu também tenho um ângulo reto, então formando um triângulo retângulo, oposto a ele eu tenho o valor da hipotenusa e aqui eu tenho os dois outros catetos, sendo que este eu tenho o valor e esse não. Observando o valor deste cateto, deste triângulo retângulo, somado a este cateto deste outro triângulo retângulo, nós teremos a distância entre João e Maria. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, que inclusive eu vou deixar a indicação de um vídeo aqui em cima para vocês, seria interessante vocês passarem lá e darem uma olhadinha. Porque quando nós temos um triângulo retângulo e nós temos duas medidas dele e falta uma terceira, nós podemos aplicar o Teorema de Pitágoras para encontrar esse valor. Então, nós vamos fazer isso neste triângulo retângulo, encontrando o valor deste cateto, e neste outro triângulo retângulo, encontrando o valor deste outro cateto. Assim, eu posso somar esses dois valores e encontrar a distância entre João e Maria, que é o que o problema pede. Então, vamos calcular este primeiro cateto aqui, que eu vou chamar de x, utilizando o Teorema de Pitágoras. Então, o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, quem é a hipotenusa? É a medida que está oposta ao ângulo reto. Então, o ângulo reto está aqui, eu tenho que a hipotenusa equivale a 50 metros, substituindo A por 50. 50 ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado. Então, eu vou chamar de B este lado aqui, que representa um dos catetos, e de C, esse que eu quero encontrar. Então, 30 ao quadrado mais x ao quadrado. No lugar do C, eu coloquei o x, que é o que nós vamos calcular. Então, 50 ao quadrado é 50 vezes 50, que é igual a 2.500. Igual a 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que é igual a 900, mais x ao quadrado. Para saber o valor de x, eu tenho que isolar, deixar sozinho. Então, 2.500, 900 aqui é positivo, o oposto dele, menos 900, que é igual a x ao quadrado. 2.500 menos 900, 1.600
igual a x ao quadrado, mas eu quero saber o valor de x apenas. Então, x ao quadrado é 1.600. Eu vou aplicar a operação inversa à potência, que é a raiz. Raiz quadrada de 1.600, que é igual a x. Raiz quadrada de 1.600, x vai ser igual a 40. Então, 40 vai ser igual a x, porque 40 vezes 40, 1.600. Então, eu tenho que a medida desse lado deste triângulo retângulo vai ser igual a 40 metros. Agora, nós vamos calcular essa outra medida que eu vou chamar de y. Então, aplicando também o teorema de Pitágoras, porque eu tenho a hipotenusa e tenho um dos catetos, falta encontrar o outro. Então, o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é a hipotenusa aqui? O 40. 40 ao quadrado vai ser igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Eu posso considerar esse como b e esse como c. Então, 30 ao quadrado mais, no lugar do c, quem eu vou pôr? O y. Y ao quadrado. 40 ao quadrado é 40 vezes 40, que é 1.600. 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que é 900, mais y ao quadrado. Para saber o valor de y, vou deixá-lo sozinho. Então, 1.600 menos 900 é igual a y ao quadrado. 1.600 menos 900, 700, que é igual a y ao quadrado. Aplicando a operação inversa da potência, a raiz quadrada de 700. Então, raiz quadrada de 700, eu já fiz o cálculo para vocês, deu 26,46 aproximadamente. Então, eu vou colocar 26,46 aproximadamente. Vamos considerar esse valor para y. 26,46 metros. O problema pedia qual era a distância entre João e Maria no momento em que viram o balão. Então, essa distância de 40 metros e essa de 26,46. Então, somando os dois, 40 mais 26,46, nós temos o total de 66 metros e 46 centímetros. Então, essa é a distância que nós temos entre João e Maria. Vou colocar aqui aproximado, porque como essa raiz quadrada não deu um valor exato, deu aproximado, e eu substituí aqui, então eu vou colocar como aproximadamente 66,46 metros. Segundo problema, duas rodovias retilíneas cruzam-se perpendicularmente na cidade A. Em uma das rodovias, a 60 km de distância, encontra-se uma cidade B. Na outra, a 80 km de A, encontra-se uma cidade C. Outra rodovia, também retilínea, liga as cidades B e C. Qual é a distância entre B e C? E qual é a menor distância de A até a rodovia que liga B a C? Então, nós temos duas perguntas. Qual é a distância entre as cidades B e C? E qual é a menor distância que liga a cidade A até esta rodovia que liga B a C? Observando a figura, nós temos um triângulo retângulo. Se nós temos um triângulo retângulo e nós temos a medida de dois lados dele e falta uma, que é a distância entre B e C, nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras. E aí nós vamos observar aqui o ângulo reto. Oposto a este ângulo reto, quem eu tenho? A hipotenusa. E os outros dois lados que formam este ângulo reto são os catetos. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, e nós vamos substituir os dados e nós vamos encontrar a hipotenusa, que é exatamente a distância entre as cidades B e C, resolvendo uma das perguntas do problema. Então, o A vai ficar aqui em evidência, porque é exatamente o que nós queremos,
Então, A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu posso chamar este de B e este de C. Então, 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. E poderia também chamar este daqui de C e este de B, tanto faz aqui. A ao quadrado vai ser igual a 60 ao quadrado, que é 60 vezes 60, que vai ser igual a 3.600. Mais 80 ao quadrado é 80 vezes 80, que vai ser igual a 6.400. A ao quadrado vai ser igual a 3.600 mais 6.400, 10.000. A ao quadrado é 10.000 e o A sozinho, então eu isolo o A, eu vou aplicar a operação inversa à potência, que é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 10.000 vai ser igual a 100, porque 100 vezes 100 é 10.000. Então, o A vai ser igual a 100. Então, a distância entre as cidades B e C vai ser igual a 100 quilômetros. Para resolver esta segunda pergunta, que diz o seguinte: e qual é a menor distância de A até a rodovia que liga B a C? Nós temos que calcular a altura H relativa à hipotenusa BC. Então, essa altura H, que é relativa à hipotenusa BC, nós vamos encontrar utilizando o conceito de semelhança de triângulos. Por quê? Porque aqui nós vamos ter o triângulo ABC e nós vamos ter um outro triângulo ACH, que eu vou chamar esse ponto aqui de H. Então, para nós calcularmos essa altura, que é esse segmento AH, eu vou aplicar a semelhança de triângulos, montando a proporcionalidade dos lados destes dois triângulos, sendo esses dois triângulos semelhantes. O triângulo ABC e o triângulo, então, ACH. Se nós queremos saber a menor distância de A até a rodovia que liga BC, eu quero esse segmento AH do triângulo ACH. E este lado AH, que é a altura deste triângulo ACH, é proporcional a que lado deste triângulo ABC? Quem é a altura deste triângulo ABC? Lembrando que aqui é um triângulo retângulo, então aqui nós temos a altura. Então, nós podemos falar que o lado AH está para o lado AB. O lado AH deste triângulo menor é proporcional a este lado AB do triângulo maior. Então, eu vou escrever que AH está para AB. Assim como, vamos observar aqui, olha, quem é a hipotenusa deste triângulo menor? O lado AC. E quem é a hipotenusa deste triângulo maior? O lado BC. Então, eu vou falar que AC está para BC. Então, AC está para BC. E aí, agora, nós vamos substituir. AH é a altura que nós queremos, que eu vou chamar aqui de H. AB, o segmento AB mede 60. Igual a AC, o segmento AC mede 80. E BC mede 100, que foi o que nós encontramos aqui. Aqui nós temos uma proporção, então nós podemos aplicar a regra de 3 fazendo a multiplicação cruzada. Então, H vezes 100, 100H, que vai ser igual a 60 vezes 80, que dá 4.800. Para achar o H, eu isolo o H, que vai ser igual a 4.800 divididos por 100. O H vai ser igual a 48. Então, qual é a menor distância de A até a rodovia que liga BC, que nós chamamos de H? Vai ser igual a 48 quilômetros.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido com os exemplos.